Então, pessoal, boa noite, né? Espero que vocês estejam bem, né? Tudo bem com vocês? Estamos aí caminhando para o fim do semestre, né? E acredito que só na próxima semana nós teremos mais um encontro, mais uma aula, né? Uma videoaula. Ver se na próxima aula eu consigo ter uma aula interativa com vocês para esclarecimento de dúvidas e fazer uma revisão, né? Colocar alguns pontos com relação à nossa terceira VA, tá? Mas é bem tranquilo. O que eu vou cobrar na terceira VA vai ser o processo administrativo fiscal tributário e processo judicial tributário, que nós estudaremos hoje, concluiremos hoje o estudo do processo administrativo tributário e iniciaremos o processo judicial tributário, onde a gente tratará, né, algumas questões, né, algumas especificidades, vamos dizer assim, do processo judicial tributário com relação a algumas medidas judiciais cabíveis no sentido de defender o interesse do contribuinte, o interesse do cliente, do seu cliente, enquanto você é advogado tributarista, né, pensando então na defesa do cliente, mas principalmente numa solução de conflito. Nós vimos que o processo, então, ele nasce justamente mediante uma situação de conflito de interesses, né? E desse conflito de interesse, é lógico que está relacionado com uma situação ligada diretamente ao direito material, né? A uma relação jurídica vinculada ao direito material. E nesse caso, no caso do direito material tributário, né, buscando então medidas cabíveis para a solução desse conflito, né, para terminar então, encerrar vamos dizer assim, esse litígio, essa lide, né, esse conflito gerado com a situação onde você tem o envolvimento de partes, e nessa parte, onde nós temos então a relação jurídica tributária, nós temos então, de um lado, o fisco, representando um ente tributante, quer seja um ente federal, estadual ou municipal, e o outro lado você tem o contribuinte, né, uma pessoa física ou pessoa jurídica, beleza? Legal, olha só. E aí eu vou ainda essa semana, tá? Eu passei no WhatsApp para a Ana Isadora, tá? Eu vou passar uma atividade para vocês, essa atividade eu vou postar para vocês lá no AVA, tá bom? Vai ser questões, eu vou elaborar algumas questões sobre toda a matéria, tanto o processo administrativo tributário, que a gente viu na aula passada, na aula de hoje também, e até no conteúdo da próxima aula, para vocês responderem, tá? Essas questões vocês vão responder e enviar para mim por e-mail, tá bom? São questões subjetivas, tá? E na próxima aula eu vou concluir o conteúdo, acho que nós vamos ter só mais uma outra aula, se não, na próxima aula eu concluindo, eu vou dar alguma dica para vocês com relação à prova. Se alguém tiver alguma dúvida, algumas questões mais para a gente discutir, a gente pode conversar e nesse contato aí com a Ana Isadora, podemos até marcar um chat, se for o caso, assim, para esclarecimento de dúvida, mas é bem tranquilo. Tá bom? Estarei lançando a nota de vocês, não teve como lançar hoje ainda, mas prometo que até amanhã essa nota vai estar lançada no Liceu, tá bom? Lancei as frequências, que a gente não lançou falta para nenhum de vocês, né? Essa é uma turma legal, eu sinto muito assim não ter mais contato presencial com essa turma, nós iniciamos, né? Então eu senti falta de me aproximar mais de vocês, tá? O contato presencial é muito importante, estou com saudade dessas aulas presenciais, confesso para vocês que sou bem apaixonado pela presencial, eu gosto muito de sala de aula, né? Então é bem diferente, lógico, né, de você estar em casa, ter essa interação com vocês por meio de videoaula, mas o importante é que nós temos que cumprir uma meta, e a nossa meta é cumprir o que determina o plano de ensino, que determina então o conteúdo programático para a gente aplicar para vocês que vocês não sejam prejudicados, né? E vocês concluírem também aí o 10º período, né? Pois bem, então olha só, então dentro dessa questão processual, que envolve então conflitos entre fisco e contribuinte, né? Que envolve uma situação que vai se discutir alguma relação jurídica do direito material tributário, nós vimos na aula passada então que nós temos, até coloquei no slide para vocês, a Lei 9.784/99, que estabelece normas básicas do processo administrativo no âmbito federal, que acaba estendendo essas regras também na esfera estadual e municipal também. É lógico que para cada ente federativo tem a legislação específica, né? A legislação fiscal específica que vai regulamentar os procedimentos administrativos fiscal no âmbito de cada esfera, né?
tanto estadual como municipal e do Distrito Federal também. Vimos o decreto 70235/72, esse decreto também rege o processo administrativo com algumas determinações de exigência do crédito tributário da União, tá? E a Lei 9.430/96, que trata especificamente dos processos administrativos de consulta, tá? Temos a Lei 6.830, que é a conhecida LEF, né? Lei de Execução Fiscal, que vamos falar um pouquinho dela sobre na aula de hoje, tá? Mas contanto que, além do que eu já expliquei, né, pelo tempo que nós estamos aí nessas videoaulas, tanto na semana passada como nessa e na próxima também, as atividades então que eu vou elaborar são questões minhas, elaboradas por mim mesmo. Eu vou elaborar questões, lógico que pode ter algumas questões também que já caíram em OAB, tá? Mas voltada inteiramente para esse conteúdo nosso aí, tá? Tem uma forma de revisão também, tá? Eu vou postar para vocês ainda essa semana. Essas questões vão valer 2 pontos, tá bom? E talvez, se der tempo, eu vou abrir alguma questão no fórum para valer mais um ponto, para dar mais um ponto para vocês, para que a nossa VA fique valendo, então, 70 pontos. Se não, a gente fica com a atividade valendo 2 pontos e a prova 80, tá? Mas eu acredito que essa semana a gente consegue fazer isso. Eu vou abrir um fórum bem tranquilo, bem simples, para vocês participarem, que aí a gente fecha, como a gente costume, né? Tanto na primeira e segunda VA, a média da nota é 70 e 2 atividades, então, no tanto que somando as atividades, valerá então os 30 pontos, beleza? Tranquilo, tá? Mas vamos esquecer de nota e vamos seguindo. Olha só, então com relação às medidas, como eu falei, no caso de uma situação de conflito, né, o contribuinte, o cliente, no seu caso, a gente tem que pensar, entender e até no sentido de orientar qual que é mais vantagem, né, qual que é o caminho mais vantagem, né. Até na questão, se for uma situação mais séria, mais de urgência, de caráter de urgência, a gente tem que observar e orientar o cliente se vamos tomar um caminho buscando uma medida administrativa ou judicial, né? E aí, dentro então do início do processo administrativo, eu coloquei para vocês lá que o procedimento administrativo fiscal, nós vimos que o processo é diferente do procedimento, que o processo ele envolve todo esse conjunto de normas que disciplinam o processo administrativo fiscal tributário, né? E aí o procedimento é mais voltado para a ação do fisco, né? É um ato de caráter fiscalizatório, de apuração, né? De procedimento, de lançamento do crédito tributário. Então, eles são procedimentos, são fases de ações de obrigação do próprio fisco, tá? Pois bem, então, o artigo 7º está no slide lá que eu postei para vocês, tá bom? Estou até lendo aqui para vocês, no decreto 7235/72, aí nós temos 3 incisos, 1, 2 e 3. Então, o início do procedimento fiscal inicia quando, né? Aí, no primeiro ato de ofício, escrito e praticado por servidor competente, cientificado ou sujeito passivo da obrigação tributária ao seu proposto, né? Ou seja, então, notificar o contribuinte, né, o sujeito passivo, para o cumprimento de uma obrigação tributária principal, de pagar um tributo, uma obrigação acessória, né, que não foi feito, um lançamento, um registro, uma escrituração, né, da própria empresa, tá? Segundo, a apreensão de mercadorias, documentos ou livros, é um procedimento fiscal também, pode iniciar assim, né? Ou começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada, que nós vimos no despacho aduaneiro, então, pode-se iniciar o procedimento fiscal, ou, aliás, inicia o procedimento fiscal também, né? Com o começo do despacho aduaneiro, no caso de mercadoria importada, tá? Também é um procedimento fiscal. Nós já vimos isso também. E, então, a situação do fisco, né? Dentro da questão uma das obrigações principais do fisco, né, que a legislação traz, é com relação ao lançamento, né, o lançamento do crédito tributário. Nós vimos então que o lançamento do crédito tributário é importante para constituir, para formalizar a constituição do crédito tributário. Ou seja, então o fisco tem por obrigação, né, o próprio Código Tributário Nacional ele trata da responsabilidade do fisco de fazer o lançamento. Lá no artigo 142 fala que o lançamento é um ato vinculado da administração pública, né, do próprio fisco, né? Então, se é da própria administração pública, está ligado ao fisco, então o fisco tem por obrigação de constituir o crédito tributário, mas ele vai constituir por meio do lançamento desse crédito, né? Então, a formalização para que esse crédito se torne o que? Líquido, exigível, certo e exigível, né? Acho que na aula passada eu até comentei sobre isso, né?
o certo, no caso do lançamento, para estabelecer a regra matriz de incidência tributária, né, o fato gerador, né, ao contribuinte, se é pessoa jurídica ou pessoa física, que tem que cumprir a obrigação tributária, né, a base de cálculo, né, se foi pago ou não, se pagou indevido, se pagou a menor, né. Então são situações que o fisco vai apurar por meio de um procedimento fiscal tributário, e um dos procedimentos, então, é o próprio lançamento, né. A liquidez, só, sim, porque vai levantar a liquidez justamente para levantar o valor apurado, né, para fins da exação tributária. A exação tributária é a própria cobrança tributária, tá, realizada pelo fisco, então tem que ter a liquidez, né. A exigível, sim, porque a Fazenda Pública, então, ao fazer o lançamento, formalizando esse crédito tributário, então a Fazenda Pública, ela pode compelir o sujeito passivo a cumprir a obrigação. O que significa isso? Aí obrigar, né, determinar, notificar, né, o contribuinte, o sujeito passivo, para cumprir a obrigação tributária, para pagar, né, para pagar o tributo devido, tá certo? Ou cumprir a obrigação que ele não cumpriu, ou deixou de cumprir, né? Ok? Tanto é que quando ocorre uma situação de lançamento do crédito tributário, né, ou seja, o fisco constituindo um ato unilateral, tá, porque se é vinculado à administração pública é um ato unilateral, tá, então ele finalizando a constituição do crédito tributário, ele notifica, tá, ele obrigatoriamente tem que notificar o sujeito passivo para pagamento, né? Então o sujeito passivo é notificado dentro de um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento, conforme determina o artigo 160 do Código Tributário Nacional. Né? Então, determina a necessidade e a obrigação de notificação do sujeito passivo para o prazo de 30 dias e efetuar o pagamento do respectivo tributo. Olha só, então, rapidamente, vamos ler o artigo 160. Olha lá. Então, quando a legislação tributária não fixar o tempo, ou seja, se não houver uma legislação municipal, estadual, né, ou federal, que estabelece um tempo para pagamento, tá? O vencimento do crédito, então, ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado o lançamento. Então, veja bem, notificou, a partir do momento da notificação, então já começa a correr 30 dias para o sujeito passivo cumprir com a obrigação tributária, né? Então, o que é isso? Então, o que poderá ocorrer numa situação dessa? O contribuinte, então, o sujeito passivo sendo notificado, a partir de então, ele tem prazo de 30 dias para cumprir com a obrigação, que é pagar. Se ele ficar inerte, o fisco tem que dar andamento, né, na exação tributária, que é cobrar, né? Então, nesse andamento, ele tem que realizar outros procedimentos fiscal para fins de exercer, então, o direito subjetivo dos entes tributantes, que é receber um crédito tributário, né? E por isso, ele se dentro de 30 dias, vencidos 30 dias, o sujeito passivo ficou inerte, ele tem que se inscrever, então, ele vai inscrever, lógico, o nome, né? Quer seja o CPF ou o CNPJ da pessoa jurídica na dívida ativa, né? E escrevendo na dívida ativa, ele tem que emitir a CDA, né? Até a finalidade principal da inscrição da dívida ativa é justamente para obter, então, a CDA, que é a própria certidão da dívida ativa, que é um título executivo judicial, para que posteriormente ele possa, então, propor uma ação de execução fiscal, né? Então, uma medida judicial cabível ao fisco no sentido de buscar o direito subjetivo dos entes tributantes de receber, né? de efetuar, então, vamos dizer assim, a exação tributária, né? E o fisco tem esse prazo de 30 dias. Se ele não pagar, não concordar, então tem que tomar alguma medida, né? Até porque nós vimos o artigo 151 do Código Tributário Nacional, ele estabelece algumas hipóteses de suspensão do crédito tributário. Então, dentro de 30 dias, se houver algum procedimento, né, uma impugnação administrativa, né, ou seja, que a impugnação assemelha a contestação no processo judicial tributário, como forma de impugnar essa cobrança, né? Ou seja, eu não concordo com esse valor, eu não devo, né? Eu não devo esse valor, né? Concordo até de pagar, mas não esse valor. Então tem que tomar alguma medida cabível, né? E essa medida cabível poderá ser o quê? Uma medida administrativa, né? Até para obter um resultado mais rápido, até para suspender esse crédito tributário. Agora, salvo se for uma situação de caráter de urgência, né? Uma situação que se demorar, né? Se o tempo passar, vamos dizer assim, o contribuinte, o sujeito passivo,
vai sofrer um prejuízo maior, né, aí poderá até impetrar um mandado de segurança, se for o caso, né? Então nós veremos um pouquinho mais adiante sobre isso, né? Mas na esfera administrativa, então, é impugnação de imediato, tá? E aí, então, o contribuinte participando, então, nesse procedimento administrativo interno, né? Então, a impugnação administrativa é um meio, então, administrativo, né, por parte do contribuinte, do sujeito passivo, de se defender. É um meio de defesa administrativa, né? Na verdade é isso. Nada mais é do que um meio de defesa administrativa. O artigo 15 do decreto 70.235/72, ele faz uma referência na citação da impugnação, né? Olha lá, impugnação formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. Olha só, então ele tem 30 dias, é notificado para fazer o pagamento. Antes de vencer os 30 dias, ele tem esse prazo, então, de 30 dias, contato a data para a intimação da exigência. Ou seja, então, a partir do momento que ele foi notificado, ele tem 30 dias para impugnar. Se ele não impugnar, o FIS poderá inscrever o nome dele na dívida ativa, né? É o que prevê, o que prescreve, então, o artigo 15 desse decreto 70.235. Então, tem que ser formalizada por escrito, né, instruída com os documentos necessários, fundamentada, né, e apresentada ao órgão, né, competente. Se for um tributo federal, na Receita Federal. Se for um tributo estadual, um órgão julgador da Secretaria da Fazenda Estadual, assim como também ocorre nos municípios, na Fazenda Pública Municipal, Secretaria de Tributos Municipais. Tá? Então, ou seja, no caso aqui, como a gente está tratando especificamente de procedimento, falando da legislação que regula, que disciplina o procedimento administrativo fiscal a título de tributos federais, né? Nesse caso é dirigida a Delegacia da Receita Federal do Brasil. Tanto é que tem um órgão lá que chama DRJS, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento. Então, um órgão interno, né, presidido pelo delegado da Receita Federal, que vai julgar essa impugnação, né? Se essa impugnação, a fundamentação não for acatada, não obter êxito, pode até buscar interpor um recurso aí em esferas superiores na esfera administrativa federal, tá? Que é lá no CARF, nós vimos o CARF, eu falei para vocês na aula passada sobre o CARF, que é aquele Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né? Pois bem, então, a impugnação é uma medida administrativa cabível, tá? Dentro dos órgãos julgadores, tá? Esse é um direito, no caso, e no caso a impugnação sendo protocolizada, suspende a exigibilidade do crédito tributário, não significa que o FIS não possa fazer o lançamento, até porque se ele não fizer o lançamento, cai em decadência, então ele tem um prazo para isso de 5 anos, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Na próxima aula eu quero falar sobre decadência e prescrição, tá? Mas assim, dentro dessa questão então dessas fases procedimentais, né, dentro do processo administrativo fiscal tributário, então impugnou, automaticamente já é suspenso a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, o FIS não poderá inscrever na dívida ativa o sujeito passivo contribuinte, tá? Aí nós temos a outra medida administrativa, que é o recurso voluntário, depois nós temos a consulta fiscal. Professor, mas só esses três medidas? A impugnação é como se fosse uma contestação, né? É uma situação, como eu falei, uma hipótese do contribuinte não concordar de pagar o valor, ou de não pagar, achar que já pagou, eu já paguei, eu tenho prova aqui que eu já paguei isso aqui, já quitei esse tributo, né? Ou essa cobrança desse tributo é indevido, né? Eu não devo isso, né? Então, são situações que possibilitam, então, dentro da formalização aí do devido processo legal, né, na esfera administrativa do fisco, aliás, do sujeito passivo, então, buscar se defender, né, por meio de uma medida cabível, né, no âmbito administrativo. E aí nós temos, então, a impugnação, o recurso voluntário. O recurso voluntário ele está previsto no artigo 33, também do decreto 70.235/72, né? Uma observação que eu faço também do recurso voluntário, que a decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos 30 dias seguintes da ciência da decisão. É aquela situação, não impugnou, aí você tem a ciência depois intimado que na impugnação você não obteve êxito, né? Aí você cabe recurso voluntário junto ao CARF, né? Ao CARF, então, pode ser total ou parcial, às vezes a decisão foi parcial, foi total, né? Ou às vezes de algum ponto ali que você quer discutir na íntegra,
da decisão, né, da situação, né? Então tem mais 30 dias, então, ciente da decisão, para interpor aí um recurso em órgãos superiores lá do CARF, tá? Esse recurso voluntário, então, ele é dirigido à Câmara, desculpe o celular, deixa eu desligar o celular, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, tá? Essa Câmara, ela é dentro do CARF, ela tem representante, então, da Secretaria das Fazendas, da Receita Federal, tá? Como se fosse um comitê, né? Uma comissão, então, que vai julgar esses recursos interpostos pelo sujeito passivo. Então, interposto pelo sujeito passivo no prazo de 30 dias contra a decisão do CARF, que tenha dado provimento a recurso de ofício promovido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, né? Então, é o órgão máximo, vamos dizer assim, superior dentro do CARF, né? Aí a decisão final, né? Se porventura lá dentro dessa Câmara Superior de Recursos Fiscais, o seu cliente, o contribuinte, não conseguir um resultado favorável, né? Um êxito aí nessa medida administrativa, aí é buscar mesmo a medida judicial, tá? A medida judicial. O artigo 37 trata também um pouquinho do julgamento do Conselho de Recurso, né? O parágrafo 2º que eu quero que vocês atentem sobre ele, tá? Do artigo 37, está lá no slide também, ó. Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais no prazo de 15 dias, ciência do acórdão interessado. Então, veja bem, o recurso voluntário, 30 dias. O recurso especial, né, que poderá, assim, tem a previsão, então, com base nesse decreto, a possibilidade do recurso especial, né, de interpor recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, dentro do prazo de 15 dias. Tá? Por fim, então, dentro do processo administrativo fiscal tributário, temos a consulta fiscal. A consulta fiscal nada mais é que um procedimento, na verdade, para esclarecer alguma dúvida do contribuinte, tá? Então, se o contribuinte tiver alguma dúvida, aí é um procedimento não litigioso, podemos considerar assim, a doutrina classifica assim, né? Acho que na aula passada até falei isso. A impugnação administrativa, o recurso voluntário, o recurso especial, então nós já sabemos que é uma questão mais litigiosa, né? Já a consulta fiscal, então, não tem litígio na esfera administrativa. Na verdade, o contribuinte ele busca protocoliza um pedido, um requerimento junto ao fisco no sentido de buscar algum esclarecimento de alguma dúvida com relação ao cumprimento de obrigação acessória, principal, de matéria tributária. Né? Olha, eu até citei para vocês aqui o artigo 161, parágrafo 2º do CTN. Tá? Do CTN, olha só, determina o afastamento de encargos moratórios durante o período em que o contribuinte está em procedimento de consulta à Fazenda Pública. Então, ou seja, se houver uma questão de tributo, né? Eu pago esse valor, não pago esse valor, eu estou em dúvida com esse valor, né? O contribuinte, no caso. Então, ele protocoliza um requerimento junto ao órgão competente, se for de tributo federal, junto à Receita Federal, para buscar esclarecimento, para pagar o valor devido, para depois, amanhã, ou posteriormente, não ser surpreendido com a notificação fiscal, né? E então, para evitar um tipo de situação, uma conduta dessa, um procedimento desse por parte do fisco, ele poderá então buscar um esclarecimento, protocolizando essa consulta, que também vai suspender a exigibilidade do crédito tributário e afastará então a exigência, no caso de encargos moratórios. Não significa que não tem que pagar multa, tá? Mas encargos moratórios, né? Esse aí não poderá ser cobrado enquanto estiver em procedimento de consulta até que saia a resposta, até que se obtenha, né, uma resposta por parte da Fazenda Pública, quer seja federal, estadual, municipal. Tá? Eu coloquei para vocês algumas importantes autoridades coautoras, só para vocês memorizarem, né? Ele está no decreto também, é importante nisso, na prova eu vou cobrar, tá? A prova vai ser questões, lógico que são questões objetivas, na próxima eu vou falar da prova, mas geralmente eu posso cobrar alguma situação, algum caso específico, né? Para você identificar um endereçamento, né, de uma peça, por exemplo, né? Se é um procedimento, por exemplo, administrativo, né? Vocês indicar, por exemplo, qual é a autoridade coautora, né? Por isso que eu fiz questão de colocar para vocês aqui. Então, olha só, tributos federais, fácil, tranquilo, porque eu sei que é Receita Federal, mas então a autoridade coautora é o delegado da Receita Federal, né? Então, o delegado da Receita Federal do Brasil, né? Eu até coloquei para vocês lerem o artigo 25 do decreto 70.235/72,
e o artigo 61 do Decreto 7.574/2011. Leia, por favor, esses dois artigos, tá? Tributos estaduais. Excelentíssimo, no caso aqui o ilustríssimo, né? Diretor da Secretaria de Arrecadação do Estado, que no nosso caso aqui o Estado de Goiás. Então, é diretor da Secretaria de Arrecadação do Estado, tá? Se for tributos estaduais. Se for ISS e exigências municipais desvinculadas de imóveis, aí é endereçado ao diretor do Departamento de Rendas Mobiliárias do município, tá? Então, se for alguma matéria tributária, né? Com relação a questionamento de cobranças e exação tributária do imposto ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ou exigência municipal de taxa, contribuições, desvinculada do fato gerador, do critério material da propriedade de imóvel, tá? Desvinculado de imóvel, aí é o Departamento de Rendas Mobiliárias do município, tá? Aí é o diretor, tá? Desse departamento. Agora, demais tributos, né, municipais, aí é o diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias do município. Então, se foi IPTU, se foi TBI, né, aí vai endereçar então ao diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias do município, tá? Tributos em zona aduaneira, aí o inspetor da Receita Federal do Brasil, tá? Aí o inspetor, né, delegado, aí o inspetor, né, porque desbaraça aduaneiro, despacha aduaneiro, você tem os auditores fiscais e cada sistema portuário, sistema da alfândega, né? A alfândega possui então um inspetor responsável pela fiscalização no caso do desbaraço do despacho aduaneiro, tá? Assim, importante, ó, eu coloquei para você notificações e intimações, né? Procedimento administrativo fiscal. Então é previsto também até na lei de execução fiscal da 6.830 a possibilidade então de intimar, no caso, né, ou notificar o sujeito passivo por edital, né? Então, quais são os meios, né, para notificação e intimação de algum procedimento administrativo fiscal? Modo pessoal, né, pelo próprio autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário preposto, né, o responsável, o representante da pessoa jurídica ou da pessoa física, no caso sujeito passivo, via postal, com prova de recebimento do domicílio pessoal do sujeito passivo, meio eletrônico, que é mais utilizado hoje, a Receita Federal, muito, principalmente com as pessoas jurídicas. Eu conheço uma empresa aí que, quando passou por uma fiscalização da Receita Federal, o fiscal, a gente atendia uma situação, um procedimento fiscal, logo em seguida o fiscal também notificava a instituição. E a partir do momento que você abrir lá, fazer a leitura lá, você já está intimado, né, por meio eletrônico, aí já começa a correr o prazo para você apresentar as solicitações, ou seja, apresentar as documentações com relação a esse procedimento instaurado pelo próprio fisco. Tá? Pois bem, então o meio eletrônico considera-se efetivado em 15 dias, contado da data registrada do comprovante de entrega ou na data em que o sujeito passivo efetuar a consulta no endereço eletrônico, a ele atribuído pela administração tributária. O edital, caso excepcional, né? Em último caso, o edital, né? Caso excepcional, resultado em profícuo um dos meios ordinários. Então, dentro daqueles meios anteriores, né? Se não tiver, foi impossível, né? Se tornar impossível a notificação e intimação do sujeito passivo, aí por meio edital, tá ok? Então, vimos então o processo administrativo fiscal. Por fim, é importante a súmula 21, vou cobrar na prova, a súmula vinculante 21 do STF, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Pois bem, então para interpor um recurso administrativo, não é obrigatório, né, é inconstitucional até o fisco cobrar, exigir qualquer pagamento, né, de depósito, né, ou seja, garantia, ou então pagamento de alguma custa, de alguma taxa, né? Então, ou seja, é inconstitucional conforme súmula vinculante 21 do STF. Então, é a desnecessidade de qualquer depósito, tá? Para aceite, para admissibilidade de qualquer recurso ou impugnação administrativa, tá? A súmula 373 do STJ também, quero que vocês estudem ela, gravem ela, porque dispõe que é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Então, já tem a súmula vinculante, né, determinando então, a inconstitucionalidade da exigência de depósito, no caso para fins de
a admissibilidade de recurso administrativo, e a súmula 373 do STJ, também declarando a ilegitimidade e a exigência de depósito prévio para a admissibilidade de recurso administrativo, né? O efeito suspensivo, eu já falei para vocês, o artigo 151, então, estabelece lá um rol, né, hipótese de incidência, hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E o procedimento administrativo fiscal, a impugnação, o recurso administrativo, depósito recursal, né, mandado de segurança. Então, qualquer medida administrativa ou judicial, tá, então uma hipótese, uma situação que vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ok, pessoal? Pois bem, então, eu vou entrar na parte introdutória do processo judicial tributário, tá certo? Na aula de hoje eu vou concluir um pouco essa introdução da parte do processo judicial tributário, tá? Eu vou gravar 2 vídeos, tá? Eu vou dar um tempinho agora gravei mais ou menos 30 minutos de aula, tá bom? Eu vou parar aqui 2 minutinhos só, tá? E vou gravar um outro vídeo para a gente entrar nessa parte do processo judicial tributário, tá bom? Aí eu quero concluir essa parte de introdução da explicação, né? Definição, algumas classificações, característica peculiar ao procedimento, aliás, ao processo judicial tributário. E na próxima aula a gente falar um pouquinho das medidas cabíveis, né? Hoje eu vou falar também, citar aliás, todas elas, né? Vou aprofundar uma por uma, mas citar alguma delas. E aí na próxima aula a gente concluir o estudo do processo judicial tributário, tá bom? Então até mais, até daqui a pouquinho, tá bom? Vou parar a gravação e assim a gente continua daqui 2 minutos. Então até mais.